A graça e a paz, meus queridos irmãos, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui para mais um momento de compartilharmos a palavra do Senhor, de lermos e refletirmos na palavra de Deus e juntos orarmos. Essa é a nossa oração da tarde. Eu quero, antes de ler Salmos 20 hoje nós vamos refletir em Salmos 20, eu quero rapidamente citar uma frase desse livro aqui, ó. Comece bem o seu dia. Uma frase curtinha, mas que fala muito ao nosso coração. Diz assim, olha: não enxergue pessoas como oportunidades. Enxergue nas oportunidades formas de erguer pessoas. Um bom dia. Frase desse livro aqui que está disponível na nossa loja online, minutocondeus.net. Comece bem o seu dia e termine bem a sua noite. Clica lá, conheça a nossa loja e adquira esse livro. Amém? Eu peço que você se inscreva no nosso canal, você que nos acompanha pelo YouTube, que você siga a gente, você que está acompanhando pelo Instagram, e interaja com a gente aí. Hoje, a frase que eu quero sugerir para você escrever aqui nos comentários, antes do seu pedido de oração, é o seguinte: a minha confiança está em Deus. Escreva isso aqui nos comentários. A minha confiança está em Deus. E aí depois você pode colocar o seu pedido de oração. Coloque o seu nome, o lugar de onde você está falando. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama, porque assim você está apoiando o nosso ministério. Isso, alguém escreveu aqui para mim, ó. A Carla escreveu aqui, ó: não enxergue pessoas como oportunidades, enxergue as oportunidades para erguer pessoas. Isso mesmo. Eu quero ler com você Salmos 20. Salmos, capítulo 20. Nós estamos refletindo durante todo esse mês em Salmos. E hoje o Salmo é o 20. Escreva aí: a minha confiança está em Deus. Salmos 20, versículo 1, está escrito assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Eu pulo aqui para o versículo 7, que é uma passagem bem conhecida desse salmo, que diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Algumas pessoas confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor, nosso Deus. É um salmo de Davi, né? Como todos os anteriores que nós lemos, esse também é um salmo de Davi. E essa passagem, ela nos mostra o exemplo de Davi aqui. Ele nos revela a importância de priorizarmos a oração em tempos difíceis. Provavelmente esse salmo foi escrito no momento em que Davi estava na iminência de enfrentar uma guerra. Davi estava se preparando para a guerra. A batalha se aproximava e todos os preparativos deviam ser feitos ali. O deslocamento das tropas, a preparação, a conferência das armas, a instrução dos comandantes, dos soldados, a organização das provisões, o encorajamento dos soldados, aquela palavra de motivação para os soldados e várias outras tarefas eram necessárias para enfrentar o inimigo. E todas essas coisas
levam tempo, dá muito trabalho e exigem um empenho total de quem está à frente da batalha e principalmente do rei, que era quem ia junto com a tropa. Só que nesse momento tão atarefado de preparação para a batalha, Davi encontra tempo para orar. Ou melhor, ele prioriza a oração aqui. E Salmos 20 é uma composição que mostra que nós devemos buscar a Deus antes de enfrentarmos as nossas batalhas. E aqui nós vemos 3 atitudes que são incentivadas por Davi e que devem ser referência para nós quando tivermos que passar por tempos difíceis. A primeira delas é a petição. É pedir as coisas para Deus. O Salmo, ele inicia com o povo orando pelo rei. Aquelas primeiras palavras ali não são palavras de Davi, mas palavras do povo para o rei. Eles dizem: que o Senhor te atenda no dia da aflição, que o Senhor te conceda graça no dia perigoso, que o nome do Deus de Jacó te defenda. Como o rei Davi lutou com o exército e liderou esse exército no campo de batalha por boa parte da sua vida, o povo clama a Deus que lhe dê proteção diante do perigo de ser ferido na luta e para que ele se mantenha seguro. A ideia aqui é ser colocado num lugar alto, num lugar de refúgio, num lugar protegido, como se fosse um pequeno filhote livre dos predadores, para que os predadores, as feras, não alcancem esse filhote. Apesar de haver um exército para proteger Davi, sem falar na guarda pessoal do rei que ficava ali muito próxima dele, o povo clama por um auxílio que vem de outra fonte, que não são os soldados, que não são os generais. E aí no verso 2 eles dizem assim: que o Senhor envie ajuda para ti do santuário e de Sião te sustente. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é a petição, é pedir as coisas para Deus, pedir para a pessoa certa. Isso, vai escrevendo aí nos comentários essa frase que eu falei: a minha confiança está em Deus. A segunda coisa, a segunda atitude aqui diante de uma iminente batalha é a submissão ao Senhor. É nós nos submetermos à vontade de Deus. Apesar de o desejo do povo, o desejo dos soldados e do próprio rei ser a vitória, ninguém entra numa batalha esperando ser derrotado. Todos nós queremos conquistar uma vitória. Mas apesar disso, a submissão tem que ser uma realidade. A nossa petição se submete ao plano e ao desejo do Deus dos exércitos. A sua oração, ela não está colocada aqui como se fosse um modo de convencer Deus a cumprir a vontade daqueles que estavam clamando a Ele. Ao contrário, a oração aqui, feita de uma forma submissa, ela é um ato de confiança. É um sinal de que nós nos rendemos à vontade de Deus. Porque em Romanos capítulo 12, verso 2, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então toda oração que nós fizermos a Deus, nós podemos pedir, como eu falei aqui, a petição, mas essa petição deve ser seguida por uma atitude de rendimento, de rendição a Deus, de submissão. Eu me submeto, Senhor, à tua vontade. Jesus nos ensinou isso quando ele orou o Pai Nosso, lembra? Que ele
pediu o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas, tal. E ele disse assim, olha, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando Jesus estava indo para a cruz, ele clamou a Deus dizendo assim, olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Então, é uma atitude de submissão. Toda oração deve ter como premissa uma atitude de submissão. E nós temos que entender isso, porque às vezes nós queremos que a coisa seja feita do nosso jeito. Nós oramos querendo dar uma receita para Deus de como agir, mas o melhor é que a vontade do Senhor se cumpra. Amém? Receba aí essa palavra em nome de Jesus.